Hoje eu quero falar sobre o Major Archer, Manuel Gomes Archer. Foi o último superintendente da Fazenda Imperial de Santa Cruz no período monárquico. Aproveitei aqui o título que o Benedito Freitas, o historiador Benedito Freitas, deu no livro dele, Irredutível Monarquista e um dos mais leais amigos do imperador Dom Pedro II. Você está no canal História, canal do YouTube, História de Santa Cruz, do professor Simvaldo. Hoje, sábado de Aleluia, dia 19 de abril de 2025, estarei então falando sobre o Major Manuel Gomes Archer. Ele era comendador, recebeu a Ordem do Cruzeiro, a Ordem do Cruzeiro não, a Ordem da Rosa, que era a mais alta condecoração no grau de cavaleiro, né? A mais alta condecoração da monarquia, do segundo reinado. Ela foi criada ainda no governo de Dom Pedro I, durante o reinado de Dom Pedro I, né? Em homenagem à Dona Amélia Leuchtenberg. Essa ordem, e depois ela foi sendo concedida em vários graus, e tinha o grau de cavaleiro, que foi exatamente o grau concedido ao Major Manuel Gomes Archer. Aqui em Santa Cruz existe uma unidade escolar, um CIEP, que presta homenagem justa e merecida ao Major Gomes Archer. É um CIEP que fica localizado no conjunto habitacional lá de Palmares, ali na Avenida Brasil, entre Paciência e Santa Cruz. É uma unidade escolar da 10ª CRE, tem à noite tem o EJA, que é o Educação de Jovens e Adultos, né, que é para aqueles que já perderam a oportunidade, então podem estudar à noite. E durante o dia tem o ensino infantil e o ensino fundamental dos primeiros anos. Então é um CIEP que fica localizado no conjunto habitacional Palmares, chamado CIEP Major Manuel Gomes Archer. Acredito que os funcionários, a direção, professores e alunos conheçam a biografia do Major Gomes Archer, que foi o reflorestador do Parque Nacional da Tijuca, da Floresta da Tijuca, em um momento crucial da cidade do Rio de Janeiro, um momento muito problemático. Eu já falei aqui várias vezes sobre a questão do abastecimento d'água em Santa Cruz. Nós tivemos muita dificuldade de abastecimento d'água. Alguns viajantes estrangeiros, quando passaram por aqui, relataram, escreveram sobre isso. A água em Santa Cruz era retirada de fontes, né? Eu já falei a fonte da Carioca, a fonte da Nora, o poço de Seu Torquato, já apresentei um, um pequeno documentário sobre essas fontes. Mesmo depois, já na República, nós continuamos tendo problemas. Hoje nós temos problemas de água, né? A população está crescendo muito, o consumo está aumentando e o oferecimento da água não está correspondendo. Então hoje nós já temos problemas de falta de água. Agora, nesse período que começa a esfriar um pouco, ameniza um pouco. Mas nós, uns 2 meses atrás, aqui, por exemplo, aqui na minha casa, aqui na Rua Nestor, tivemos aí semanas sem cair água. E usando inclusive bomba para poder puxar água, para levantar para a caixa. E o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, também enfrentou problemas seríssimos com abastecimento d'água em diversos momentos. Quando a família real chega em 1808, a população, nós tivemos aí um acréscimo de cerca de quase 20 mil pessoas que não faziam parte. Parece hoje, considerando a população do Rio de Janeiro hoje, é coisa pouca, mas imagine naquela época. Então, o abastecimento d'água no Rio de Janeiro já era problemático já no período do Primeiro Império, do Reinado. Inclusive, ontem, quando eu fiz aquela apresentação de ontem, eu
do nosso pintor, o Rugendas, eu coloquei uma das aquarelas do Rugendas, que são homens escravizados, homens e mulheres e crianças escravizados, retirando água do chafariz. Inclusive tem uma cena de uma briga entre dois escravizados e que tem um guarda, tem um policial tentando apartar. Essa questão, inclusive, já foi também noticiada, já foi escrita por um outro viajante, que foi o viajante alemão que passa pelo Rio de Janeiro e diz que observou nesse chafariz a presença de guardas, exatamente porque as pessoas tinham que entrar em fila, era um problema sério para abastecer. Sempre tem aqueles que querem furar a fila, né? Sempre tem aquele Vivaldino, né? Aquele esperto, mais inteligente. E aí sempre, às vezes, surgem brigas. Isso, então vejam vocês que o abastecimento da água no Rio de Janeiro era complicado. Mas o que tem isso a ver com o Major Gomes Archer? Porque o Major Gomes Archer, em 1861, ele foi, digamos assim, convocado pelo imperador Dom Pedro II para tentar solucionar um problema seríssimo da falta d'água no Rio de Janeiro. Porque o Rio de Janeiro, aí no caso eu estou falando da parte central ali do Rio de Janeiro, recebia água vinda dos mananciais de Santa Teresa e do Corcovado, da Floresta da Tijuca também. E quando houve um período em que houve um incentivo para o plantio do café, a plantação do café, porque o café estava bombando, né? Estava dando lucro, então todo mundo queria plantar café. E vai plantar o café aonde? Vai plantar o café aonde tem as matas, as florestas. E começaram então a cortar uma série de árvores. A floresta, claro, ela tinha que dar lugar aos cafeeiros, né? Isso vai trazer um problema seríssimo, porque é falta exatamente de consciência, que é o que acontece hoje. As pessoas estão cortando árvores sem nenhum critério, sem nenhuma preocupação, não estão nem aí, mas o retorno vem logo em seguida. O retorno vem com a temperatura, que sobe excessivamente. Outro dia, inclusive, eu falei sobre a temperatura, que foi feito um levantamento aqui nos bairros do Rio de Janeiro, e exatamente os locais onde tem uma cobertura vegetal, uma cobertura de árvores menor, os locais, os bairros, são os bairros mais quentes. E o contrário também acontece. Por exemplo, o Maitá ainda é um bairro que tem uma cobertura vegetal bastante grande. Santa Cruz, por incrível que pareça, apesar de estar cortando tantas árvores, ainda é um local que se destaca. Até porque, voltando aqui a falar, que por causa de uma pessoa que foi o professor Francisco José Antônio, durante um período de quase meio século, ele ficou ali fazendo, distribuindo mudas e tudo mais. Isso, claro, que isso tem um resultado. Agora, hoje nós estamos vendo, infelizmente, esse retorno, porque as pessoas já estão cortando árvores assim, desbragadamente, sem nenhuma preocupação. Mas então, o Major Gomes Archer, em 1861, ele vai ser convocado pelo imperador Dom Pedro II para tentar solucionar esse problema. E ele, na época, ele nasceu em 1821 e morreu em 1905, com 83, 84 anos. Vivia, na época, na fazenda da Independência, que fica ali em Guaratiba. E nesta fazenda ele já tinha uma queda, uma preocupação pela questão do plantio de árvores. Por isso que ele foi convocado. Ele leva alguns escravos, pouquíssimos escravos, acho que não chegaram 10 escravos, né, escravizados que trabalhavam com ele. E as mudas são retiradas aqui da Zona Oeste, de Guaratiba, de Campo Grande, acredito que da Fazenda de Santa Cruz também. Essas mudas foram levadas para a Floresta da Tijuca, foram plantadas. Depois, em 1874, ele continua o trabalho, de 1861 até 1874, mas ele começa a sentir a falta de apoio, porque isso tudo também tem que ter recursos, né? E acaba
pedindo demissão, sai do cargo, é nomeado superintendente da fazenda lá em Petrópolis, né, que tinha fazenda como Santa Cruz, e depois como superintendente da fazenda de Santa Cruz. Em Santa Cruz, ele vem para cá já no penúltimo ano da monarquia. Ele vem em 1888, embora ele tenha sido nomeado anos antes, 1860, 1886, 87, ele assume efetivamente o cargo em 1888. Vai fazer uma série de melhoramentos e vai ter a grande tristeza, o grande desabor, a grande felicidade de ter, porque ele era um monarquista, como vocês viram aqui, o Benedito Freitas falando, um irredutível monarquista, amigo pessoal de Dom Pedro, leal amigo de Dom Pedro. Ele vai ter então esse desabor, essa infelicidade, essa tristeza de ter que passar a administração para um aspirante oficial. Ele era major, mas era major da Guarda Nacional, não era major do Exército, né? Inclusive o uniforme que ele aparece, militar, não é um uniforme de militar, era um uniforme tipo militar, mas que era de um cargo de confiança, porque tinha aqueles cargos, né, de confiança do imperador, que ficavam mais próximos do imperador. Por ele ser amigo pessoal do imperador, então ele recebeu esse cargo. Então ele é major da Guarda Nacional, né, que é como eu já expliquei ontem, era um título de honra, um título honorífico. Vem para Santa Cruz, faz uma série de melhoramentos, inclusive ele é muito elogiado quando aquele arquiteto que fez o projeto da Escola Imperial Dom João VI, né, o que hoje é o Fórum, já falei também sobre isso, já fiz uma apresentação sobre isso, ele escreveu depois um outro artigo. Quando esteve em Santa Cruz fazendo as obras, ele aproveitou para conhecer o Palácio Imperial de Santa Cruz, o arquiteto, e conhecer os azulejos, os famosos azulejos. Também já fiz uma apresentação sobre esses azulejos da Capela Imperial, porque eram azulejos lindíssimos, com desenhos retratando passagens bíblicas. E aí ele fala assim que ainda bem que nós temos isso em 1888, um ano antes da proclamação da República. Ainda bem que nós temos o Major Archer como superintendente, que tem uma visão artística, uma preocupação com isso que vai preservar. Lamentavelmente isso não aconteceu, porque o Major acabou tendo que sair. O Major fica até dezembro, aguardando que tenha o seu substituto legal, e volta depois para a sua fazenda na Independência, né, de Guaratiba, onde vai morrer já em 1905. Então, hoje, nesta apresentação, é exatamente sobre o Major Archer, o último superintendente da Fazenda de Santa Cruz, como o Benedito Freitas escreveu, aproveitei aqui, irredutível monarquista, e um dos mais leais amigos do imperador Dom Pedro II. Então, ele, por ser um irredutível monarquista e por ser amigo de Dom Pedro II, ele vai sofrer muito. O Benedito Freitas diz que ele fica muito acabrunhado quando ele toma conhecimento da proclamação da República. Aqui tem um desenho a bico de pena, vejam que tem a assinatura do Magalhães Correia, Major Manuel Gomes Archer. Esse livro do Magalhães Correia é O Sertão Carioca, que o Magalhães Correia escreveu na década de 30, depois ele foi republicado pela Biblioteca Nacional em 2017. A minha edição aqui é de 2017. É um livro muito bom. Agora, interessante o seguinte, esse bico de pena, esse desenho aqui, eu não tirei do livro, eu tirei da versão em PDF que está disponível. Quem entrar no site aí da Biblioteca Digital da Biblioteca Nacional, tem esse livro todo. Então é um livro raro, porque, como eu falei, foi publicado no final da década de 30, acho que foi 1939, depois ele saiu, outras edições, mas é um livro que vale a pena a gente ter em casa, assim, nem que seja PDF.
Quem gosta um pouco disso, eu sou apaixonado por essas coisas. Então você tem esse material em casa. Então fiz a reprodução aqui diretamente da cópia em PDF da Biblioteca Nacional. O Magalhães Correia, né, além de geógrafo, ele não era um historiador, mas ele tem um texto que supera muitos historiadores. Então ele fazia todos os desenhos. Os livros do Magalhães Correia são excelentes porque o Magalhães Correia, além dele escrever muito bem, ele percorria esses lugares todos. Ele ia no ponto, fazia como se fosse um repórter, um jornalista, e aproveitava e fazia os desenhos. Sempre colocando o brasão heráldico, de autoria do nosso cartunista, nosso cartógrafo, não é cartunista, não, cartógrafo, Alberto Lima, que era diretor do Serviço Geográfico do Exército. E aqui embaixo tem uma reprodução da medalha em bronze que foi cunhada em 2011, né? Foi cunhada pela Casa da Moeda do Brasil. A Casa da Moeda do Brasil tem um clube chamado Clube da Medalha, que as pessoas podem se associar a esse clube e podem também adquirir as medalhas ou moedas que saem comemorativas. Então, dependendo do evento, dependendo do personagem, eles fazem essas medalhas. As medalhas geralmente são cunhadas em ouro, prata e bronze. Ouro, como o custo é altíssimo, né? Custa, vamos dizer, em termos de 23 mil reais, não é para qualquer um, né? Eles fazem são poucos exemplares. Geralmente eles fazem já com a encomenda certa. A prata também não é muito baratinha, sai uma quantidade um pouquinho maior e que sai mais quantidade é bronze. Eu já cheguei a comprar algumas dessas medalhas porque qualquer pessoa pode comprar. Solicita, eles até entregam em casa. Eu sempre compro de bronze, nunca tive cacife para comprar de ouro. E o CIEP que eu falei é esse CIEP aqui. Eu aproveitei uma foto que tem no Google Maps aqui, mostrando o CIEP. Eu achei interessante porque ele está bem arborizado. Acredito que o Major Manuel Gomes Archer ficaria muito feliz, sabendo, porque ele era um apaixonado pela floresta, né, pela silvicultura, replantio e tudo mais, ele ficaria feliz em saber que o CIEP está bem arborizado. Aliás, os CIEPs aqui, por exemplo, o CIEP que eu passo lá todo dia lá em frente, o Mário de Andrade, também tem bastante arborizado. Agora, eu fico muito chateado quando cortam árvores de qualquer lugar sem nenhuma explicação, como aconteceu há uns 3 anos atrás na escola onde eu trabalhava. E eu falei, por que estão cortando essa árvore? Ah, porque a diretora pediu, porque as raízes estão penetrando lá aquelas escolas, sabe aquelas escolas que foram construídas no governo do Saturnino Braga, que não tinha alicerce, não tinha nada. Me disseram que aquelas escolas não eram para ficar muito tempo, eram escolas para funcionar um tempo provisório. Só que as escolas estão aí até hoje. E realmente elas não têm alicerce. Então as árvores que tem próximas, as raízes vão entrando e vão subindo no piso. Eu já vi isso na Escola Liberdade, aconteceu isso. E aqui nessa escola também. Eles estavam cortando. Eu falei, poxa, mas por que não fizeram aí um corte das raízes e fizeram assim uma proteção com concreto? Mas infelizmente é isso aí. Então vejam bem, CIEP presta justa e honrosa homenagem ao Major Manuel Gomes Archer. Ele fica localizado na rua Cabo Saulo de Vasconcelos, no conjunto habitacional Palmares, Santa Cruz, zona oeste do Rio de Janeiro. Pela foto copiada do Google Maps, é possível ver que se trata de uma unidade escolar muito bem arborizada, fazendo justiça ao seu patrono, considerado o precursor da silvicultura no Brasil. Quer dizer, as pessoas se preocupam com a questão das florestas, né? O CIEP funciona, como eu falei, ensino infantil, educação infantil, o ensino fundamental das primeiras séries, e à noite funciona com o EJA, que é o Educação de Jovens e Adultos. O Archer, o Manuel Gomes Archer, nasceu no Rio de Janeiro, em 21 de outubro de 1821,
e foi sepultado no cemitério de Guaratiba em 1905, aos 80 anos de idade. Na verdade, ele morreu, ele já estava com 84. É interessante porque, por exemplo, o Magalhães Correia coloca que ele foi sepultado no cemitério de Campo Grande. Já o Benedito Freitas refere-se ao cemitério de Guaratiba. Como a fazenda da Independência, né, que tem até aqui um bico de pena do Magalhães Correia aqui na parte de baixo, ficava em Guaratiba e tem um cemitério em Guaratiba, é provável que ele tenha sido sepultado mesmo em Guaratiba. Com relação à idade, também deve ter sido com 83 ou 84 anos. Vejam aqui, ó, o texto é do Magalhães Correia, esse texto aqui que eu recortei. E o Bico de Pena também é do Magalhães Correia, do livro O Sertão Carioca. Foi publicado, essa edição que eu estou aqui, foi em 2017. Aquela edição que tem essas gravuras aqui já é bem mais antigas. Então, a Fazenda da Independência em Guaratiba. Foi aí que aprendeu, que o Archeré aprendeu, estudou e ensinou a silvicultura, nomeado a 15 de novembro de 1861, administrador das matas da Tijuca, instalou-se no sítio de Midozi, tendo por auxiliares seis bravos escravos da nação. Eu falei que eram 10, mas foram apenas 6. E tem os nomes aqui, ó: Constantino, Eleutério, Leopoldo, Manuel Mateus e Maria. Vou repetir porque é difícil a gente encontrar a citação de escravizados, né? Geralmente são os donos que aparecem. Então, Constantino, Eleutério, Leopoldo, Manuel, Mateus e Maria, dando começo ao reflorestamento com sementes e mudas de sua fazenda, já no dia 4 de janeiro de 1862. Foi um trabalho hercúleo que transformou-se os morros pelados de então, nessa cúpula verdejante e maravilhosa da Tijuca, de 16 mil metros quadrados, com 16 milhões de metros quadrados, com 100 mil árvores plantadas, de onde partiu em 1874 para fazer o reflorestamento de Petrópolis. Como eu falei anteriormente, em 1874, ele já pediu exoneração do cargo, tendo em vista que não estava contando com apoio financeiro, mas automaticamente já foi nomeado superintendente de Petrópolis, da fazenda de Petrópolis. O comendador Arce, que era, segundo o historiador Benedito Freitas, irredutível monarquista e um dos mais leais amigos do imperador Dom Pedro II, teve o dissabor de ser o último superintendente da Fazenda Imperial de Santa Cruz, tão logo foi proclamada a República. Então, quando ele vai para Petrópolis, concomitantemente com o cargo de Petrópolis, ele também vai ser nomeado de Santa Cruz. Então ele vai ficar em Petrópolis e em Santa Cruz, que fica uma coisa difícil, né? Fazer a administração. Mas, segundo o historiador Benedito Freitas, ele fica em Santa Cruz e Petrópolis ele fica administrando através do secretário, que vai recebendo as informações. O problema do abastecimento de água potável na cidade do Rio de Janeiro era crucial. Aqui já é um texto de autoria de Manuel de Souza Lordeiro, já é falecido. Ele foi sócio número 24, que tem o patrono Henrique Pinto Ferreira, do Instituto Histórico de Petrópolis. É um texto antigo, que foi publicado lá na revista do Instituto Histórico de Petrópolis. E ele faleceu, o Manuel de Souza, faleceu em 21 de julho de 2008. O Rio de Janeiro da segunda metade do século XIX enfrentava sérios problemas de urbanização, com reflexos visíveis na qualidade de vida. Claro, porque nós tivemos aí um crescimento urbano assim, muito repentinamente, né? Quase meio século havia decorrido desde a chegada da família real portuguesa e seu séquito, com a população acrescida
repentinamente de cerca de 20 mil pessoas. Mas os efeitos dessa transformação ainda se faziam sentir, principalmente no que se referia ao abastecimento de água potável, que atingia níveis críticos. Os mananciais de então, situados nas encostas de Santa Teresa e do Corcovado, tinham seus recursos canalizados até alcançar os chafarizes, torneiras localizadas em diversos pontos da cidade. Dali, através dos aguadeiros escravos, a água era conduzida às residências e estabelecimentos públicos e comerciais. Outro dia, há algum tempo atrás, um mês atrás, 2 meses, eu fiz uma apresentação lá no chafariz da Pirâmide, ou aquele chafariz que tem lá no centro da cidade, ali perto da Praça Mauá, que também abastecia aquela parte da cidade. A água vinha de Santa Teresa por dutos, e esse chafariz então abastecia. Eu coloquei esse bico de pena, já que eu estou usando o Magalhães Correia, mostrando 2 alunos, aqui tem a legenda aqui embaixo. Depois da escola, vão os guris buscar água a 3 quilômetros na estrada de Guaratiba. Então eu aproveitei esse desenho feito pelo Magalhães Correia, que veja que ali tem um marco, daqueles marcos rodoviários, né? E o Magalhães Correia faz realmente uns desenhos fantásticos, que já é uma época posterior a esse período que nós estamos falando aqui, porque esse período aqui pegaria mais aquela gravura que eu usei ontem na postagem, né? Então foi o reflorestador do Parque Nacional da Tijuca. A Tijuca, cujos mananciais vinham cada vez mais sendo aproveitados para abastecimento da cidade, fez com que em 1857 a atenção do governo se voltasse para as suas florestas. As fazendas aí abertas uns 30 anos antes e queimadas subsequentemente tinham-lhe quase completamente acabado com a pujante vegetação. Como eu falei, vai cortando árvore para plantar café, vai ter problema, né? Urgia reflorestá-la. Essa obra que já cogitara o ministro conselheiro Felizardo de Souza e Melo só pôde, porém, ser iniciada em 1861, quando outro ministro do Império, Luiz Pereira do Couto Ferraz, barão e depois visconde de Bom Retiro, confiou ao major Manuel Gomes Arce o grande trabalho de povoar com novas essências aquele pitoresco recanto da cidade. Então esse texto é do Manuel Lordeiro, né, esse que foi membro do Instituto Histórico, e aqui a imagem, como eu falei para vocês, ele está com a imagem, com a espada. Ele era major da Guarda Nacional, mas não é porque ele era major, é porque tinha realmente um tipo de fardamento que era usado para aquelas pessoas que trabalhavam diretamente com Dom Pedro, os camareiros, os mordomos, eles usavam um tipo de farda assim. As mudas obtidas das matas da Zona Oeste foram plantadas nos altos da Tijuca e das Paineiras. Arce trouxe de sua própria fazenda, que era a Fazenda Independência, no Morro do Cabo Sul, limite de Campo Grande e Guaratiba, e também das matas que avizinhavam, numerosas sementes e mudas dos mais vigorosos exemplares da flora fluminense. Então, foram muitas mudas, milhares de mudas, então ele tirava de vários pontos, né? Assim, só no ano foram plantadas nos altos da Tijuca e das Paineiras perto de 8.000 árvores. Vejam apenas, 6 escravos, 8.000 árvores. Hoje, um ponto desse aí, eu estava ali nas praias, naquelas praias lá de Guaratiba, e vi um grupo de pessoas plantando. Hoje, inclusive, tem os drones que levam as mudas, os drones jogam em determinados lugares que é difícil acesso, as mudas, as sementes. Nem todas vingam, mas, digamos, se 10 ou 20% vingarem, né, tem um resultado bom. Preferencialmente araribás, caneleiras, cedros, guarajubas, guaretais, guarapiapunhas, paus-brasils, jacarandás e jequitibás. Essa questão do reflorestamento, ainda hoje, é uma questão que precisa ser levada a sério, porque nós sabemos que às margens dos riachos, dos rios,
se elas não tiverem uma proteção vegetal, elas acabam sendo destruídas. Chega um ponto que não tem mais nada. Então, por isso é que tem algumas políticas, alguns políticos, né, que fazem isso, que defendem isso. Aqui no Rio de Janeiro, felizmente, eu tenho às vezes algumas notícias boas de programas que estão sendo feitos, inclusive esses dos drones que levam as sementes em lugares de difícil acesso, né? Concomitantemente, foram abertos ou melhorados 20 quilômetros de estradas cavalgáveis, possibilitando aprazíveis passeios até a moradia em pleno seio da natureza. O texto é do Manuel de Souza Lordeiro, que é aquele da Instituto Histórico de Petrópolis, e o desenho mostrando aqui a entrada, a alameda de entrada da Fazenda da Independência, é do Magalhães Correia, o livro Sertão Carioca, página 233. Em 1874, enfrentando problemas administrativos e não podendo contar com recursos suficientes para dar continuidade ao trabalho que se propunha executar, a Arte pede exoneração do cargo de administrador da Floresta da Tijuca. Até então, ele já havia plantado, com a ajuda daqueles escravizados, 80 mil mudas. Vejam que é uma quantidade significativa, das quais teriam vingado cerca de 50 mil. Exatamente, porque plantam, mas nem todas vingam. Em 12 de novembro de 1877, o imperador nomeia Manuel Gomes Arce para o lugar de superintendente da Imperial Fazenda de Petrópolis. Vejam que ele foi nomeado para a superintendência de Petrópolis antes de Santa Cruz. Ele assume no dia 21 do mesmo mês. Logo de início enfrentou algumas dificuldades, como já era de esperar, para exercer uma ação corretiva que resultasse na recomposição da cobertura vegetal, a essa altura bastante comprometida pelo incessante desmatamento. Os motivos eram quase os mesmos que afetaram tão duramente a Floresta da Tijuca. Não tanto pelo cultivo agrícola, que as terras de Petrópolis não se prestavam a esse mistério, mas a exploração de madeira para a construção e principalmente um ativo comércio de lenha e carvão já acarretavam sérios problemas ao município. Então vejam vocês, as pessoas querem tirar proveito financeiro de alguma forma e acabam prejudicando de outra, né, que vai ser um prejuízo muito mais grave, que não vai ter nada que possa substituir esse lucro. No dia 28 de agosto de 1887, Arce é nomeado interinamente para superintendente da Imperial Fazenda de Santa Cruz. Vejam que ele vem em 87, ainda não era efetivo, função que exerceu cumulativamente com a de Petrópolis até 27 de outubro de 1888, quando efetivado, deixando a cidade imperial. Quando ele foi nomeado superintendente de Santa Cruz, ele permanecia em Santa Cruz e acompanhava de longe a administração de Petrópolis. O historiador Benedito Freitas, no terceiro volume da sua trilogia, que é exatamente aquele livro da história de Santa Cruz, ele tem um capítulo dedicado à Imperial Fazenda de Santa Cruz e descreve a atuação do major e comendador Manuel Gomes Arce como o último superintendente e o texto do inventário produzido pelo administrador datado de 15 de janeiro de 1888. Então ele teve uma preocupação de mandar fazer um inventário, listando todos os móveis, roupas, louças, cristais, prataria, inclusive também os materiais imprestáveis, o que estava já quebrado, ele também manda fazer. Acima tem uma foto da década de 30, mostrando, uma foto do Vitor Villon, pai do André Villon, né, do Ivan Villon, mostrando a fachada do quartel em 1930. Veja vocês que só tem dois andares ali, ainda é um pouco semelhante ao Palácio Imperial. Freitas, o Benedito, acrescenta que em Santa Cruz, além da obrigatória vigilância dos bens da fazenda, Arce mandou cercar, ajardinar e arborizar a Praça da Superintendência em 1887. Esta praça é aquela que fica ali onde tem a Casa do Sal, ali na Rua Senador Camará, quase em frente à Praça do Gado. Durante 22 dias, aguardou seu legal substituto, a fim de que aquele importante patrimônio não caísse em saque, já no finalzinho, já na República, né?
não caísse em mãos de aventureiros, alguns rondando a superintendência. Isso foi o Benedito Freitas que escreveu, dizendo então, dando a entender aqui que já tinha gente de olho. A 4 de dezembro de 1889, em pleno regime republicano, ele, monarquista convicto, intransigente, passava ao representante da nova ordem o cargo que manteve íntegro em suas mãos e retirava-se para sua estância. Freitas, é a obra citada, o terceiro volume, né, página 168. Claro que o Benedito Freitas também, ele como é monarquista, né, ele vai puxar a brasa também para o monarquista. Agora eu achei curiosa essa notícia aqui e falei, vou colocar também. Justiça do Rio tem documento inédito do major considerado o homem da Floresta da Tijuca, designado por Dom Pedro II, como administrador. Né? É um texto de Ana Cláudia Guimarães, tirei da coluna do Anselmo, está a foto do Anselmo aqui, que é exatamente como ele aparece na coluna, né? Que eu gosto muito do Anselmo, que ele faz umas notas bem inteligentes, inclusive eu já mandei várias notas, ele já publicou sobre a questão da restauração da Fonte Wallace, Ponte dos Jesuítas e tudo mais. Sabe o Major Gomes Arce, o homem apaixonado pela flora brasileira e designado por Dom Pedro II em 1861 para reflorestar a floresta da Tijuca? Ele tinha tanto orgulho de seu trabalho que deixou certidão para que fosse enterrado com a insígnia de comendador da Ordem de Nosso Senhor Jesus Cristo, com a qual foi homenageado por serviços prestados à pátria. Entre eles, o plantio de 80 mil mudas de espécimes da Mata Atlântica, que originaram em solo carioca uma das maiores florestas urbanas do mundo, né? Então vejam bem, a floresta da Tijuca tem essa característica. O documento escrito com tinta ferrogálica faz parte do inventário do Major Manuel Gomes Arce, morto em 1907, que está no acervo do Arquivo Central do Tribunal de Justiça do Rio. Veja só a transcrição de parte da certidão deixada por ele. Aqui tem a certidão. Essa tinta é porque antigamente eles usavam uma tinta à base de ferro. Isso aí é um problema porque quando passa muito tempo ela oxida, ela enferruja. E quando você levanta, dependendo se ela enferrujar, quando você levanta o papel, fica aquele buraco. Então ele escreveu: declaro que o meu corpo seja vestido com o meu fardamento de oficial mor da ex-casa imperial, que é exatamente aquele fardamento que ele aparece lá. É fardamento de oficial mor da ex-casa imperial, colocando sobre o meu peito a venera de comendador da Ordem de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, uma correção minha aqui, que lá atrás eu fiz uma referência que teria sido a Ordem da Rosa, que a Ordem da Rosa foi criada pelo imperador. Não, era a Ordem de comendador da Ordem de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é a Ordem de Cristo, que era mais antiga. É aquela que tem aquela cruzinha, né, que o músico, né, o padre Manuel recebeu também. De vez em quando me dá um branco aqui, eu esqueço o nome. O padre tão importante aí, né? Bom, minha pátria, entre eles, releva mencionar os que prestei como criador da Floresta da Tijuca, onde conservei-me como administrador 19 anos, Manuel Maurício Nunes Garcia. Estou lendo aqui, estou lembrando do padre. Então, o nome do padre que recebeu também a Ordem do Cristo, de Nosso Senhor Jesus Cristo, é Manuel Gomes Garcia. Sendo então chamado por Sua Majestade o Senhor Dom Pedro II para o serviço de sua casa, no caso, Fazenda Imperial de Santa Cruz e Fazenda de Petrópolis, sendo substituído naquele lugar de administrador pelo ilustrado Barão de Scrainoli. Então, ele está fazendo referência aqui, o substituto dele, que foi o Barão de Scrainoli, que também fez um trabalho fantástico. O major encomendador, né, comendador da Ordem de Cristo e não da Ordem do Cruzeiro, da Ordem da Rosa, o major comendador Manuel Gomes Arce, foi homenageado aqui com a medalha comemorativa, que é uma medalha, que são as medalhas que são cunhadas pela Casa da Moeda do Brasil, que faz parte do programa do Clube da Medalha.
Claro que não são todos, eles fazem uma seleção criteriosa. Inclusive, uma ocasião eu até sugeri que eles fizessem uma medalha dessa, né, em comemoração aos 250 anos da Ponte dos Jesuítas, mas não, infelizmente não saiu, porque isso existe um programa com bastante antecedência, tem que ter uma justificativa, um histórico, eu mandei tudo, mas infelizmente não saiu. Em 2011, quando se comemorou o 60º do reflorestamento do Parque Nacional Tijuca, 1861-2011, o major e comendador Manuel Gomes Acher, último superintendente da Fazenda Imperial de Santa Cruz, foi lembrado e homenageado pelo Clube da Medalha da Casa da Moeda do Brasil, com a missão e cunhagem de uma coleção de medalhas em ouro, prata e bronze, disponibilizadas aos seus sócios, numismatas e demais colecionadores. Eu não consegui aqui de ouro, a reprodução de ouro, até porque, como eu falei, são pouquíssimos exemplares, às vezes saem 3, 4, 5 no máximo. Em geral, esses exemplares são cunhados já a partir de encomendas, eles não vão fazer cunhagem de 100 exemplares de ouro, se não vai ter. E tem mais de bronze mesmo, porque a bronze acaba vendendo. Tem o quadro de sócios, esse quadro de sócios, geralmente os sócios já adquirem, mas isso não é nada de graça, né? Isso é tudo pago e é bem pago mesmo. Vem um estojinho, vem uma ficha técnica com histórico, é muito interessante. E agora só explicando, por que eles não fizeram? Eu já propus um selo em homenagem ao nossa agência, que foi a primeira agência de Correio do Brasil. Aí, no caso, não é para a Casa da Moeda, o caso é o setor de filatelia dos Correios. Já propus medalhas e selos também da Ponte dos Jesuítas, né, do 50, Sesc Centenário. Já saiu um selo do Zeppelin, do hangar do Zeppelin, quando completou, não sei se foram 80 anos, né? E saiu também um selo da Casa da Moeda. Da Casa da Moeda. Tem outro selo também, esses selos de Santa Cruz, assim que eu estou lembrando, né? Que eu já tive aqui, eu já fui filatelista, então já andava juntando selo. E também do Villagrán Cabrita. Villagrán Cabrita, quando completou, acho que o centenário. Bom, agora por que eles muitas vezes eles nem dão muita importância quando nós fazemos a sugestão? É porque isso tudo tem um lado também comercial. Essas moedas e selos têm um custo. Por exemplo, a moeda de prata. Quanto é que não custa para cunhar uma quantidade de moeda de prata? E de bronze também. E de ouro mais ainda. Então, quando se faz uma sugestão dessa, a primeira coisa que eles fazem, eles devem ter lá uma comissão, é uma reunião, uma avaliação para saber, vale a pena? Quem é que vai comprar isso? Porque se não tem quem vai comprar, aquilo vai ficar em estoque. Tanto que hoje, por exemplo, quem entrar no site do Clube da Medalha vai encontrar uma série de medalhas e de moedas, porque também tem medalhas e tem as moedas, que ainda estão em estoque, porque foi feito um grande estoque, ou uma quantidade tal, que não foram vendidas. Quando é uma homenagem, uma celebração que tem um apelo popular, por exemplo, alguma coisa ligada a um clube de futebol do Flamengo, por exemplo, o Vasco, o Botafogo, rapidinho essas medalhas são vendidas. Mas quando é um personagem que nem o Major Gomes, aí já fica, quando é Ponte dos Jesuítas, aí já fica a coisa mais restrita. Então, hoje, nesta nossa apresentação, estivemos aqui falando sobre o Major Acher, o último superintendente da Fazenda Imperial de Santa Cruz, irredutível monarquista e um dos mais leais amigos do imperador Dom Pedro II. Hoje, então, neste sábado, mandando para vocês um forte abraço, uma boa noite, 19 de abril de 2025, e aproveitando para desejar um ótimo final de semana e um excelente início de semana também. Aqui nós temos o nosso Major Manuel Gomes Acher, num desenho a bico de pena feito pelo grande geógrafo Magalhães Correia. Um abraço a todos e até uma próxima oportunidade. Canal de História
De Santa Cruz, do professor Simvaldo.